Bom dia, amados irmãos, bom dia a todos, graça e misericórdia, paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um culto bíblico no lar, onde nós, nesta manhã, nós vamos louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, nós vamos exaltar o seu bendito nome, onde nós vamos adorar o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Eu quero dar bom dia nesta manhã à irmã Saúde e ao seu esposo, o irmão Ribamar, e toda a sua família. Também eu quero dar bom dia, graça e paz também à irmã Maria de Jesus, a Pedro, a irmã Maria de Jesus, e também a irmã Rosângela Romão e toda a sua família, e a Gláucia. Bom dia, Gláucia, que Deus te abençoe, Gláucia, Tiago. E também já quero dar bom dia, graça e paz à irmã Andréia, que também já está conosco. Que Deus abençoe, a lembrança aí a Gláucia e a Tiago. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento iniciar o nosso culto a Deus com oração. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele a sua bênção sobre o nosso culto. Eu peço aos irmãos que puderem, compartilhe uma sala, abra uma sala para que você possa compartilhar também com pessoas do seu grupo, pessoas da sua família, abrir uma sala para que as demais pessoas também possam ter acesso ao culto bíblico nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por mais um domingo na Tua presença, onde Tu nos concedes, Pai, esse domingo de adoração e de consagração a Ti, ó Deus, onde nós estamos aqui, cada um nas suas casas, cada um de nossos irmãos da nossa congregação, também a irmã Andréia, também a irmã Gláucia, e também a Tiago, também, que estão lá em Recife. Ó Senhor Deus, nos dá um culto abençoado. Também minha família, minha esposa e minhas filhas também estão aqui, presentes, onde nós vamos prestar um culto a Ti, Senhor Deus, e também aprender da Tua palavra, Pai. Abençoa a internet de cada um de nós, para que não haja nenhuma interferência da internet, que o culto seja transmitido de maneira clara, que os irmãos estejam ouvindo bem, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós já Te oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus, amados. Vamos pedir às meninas para ela iniciar com louvor a Deus, né? Nós já iniciamos com o hino 4 do nosso cenário, né? Um culto ao Deus Trino, e nós vamos agora cantar mais outro louvor em adoração também ao nosso Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo. Deus abençoe já, meus amados irmãos, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Então vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Muito bom. Lindo louvor ao Senhor nosso Deus. Meus amados, vamos abrir Salmo 50. É uma leitura que faz parte da nossa liturgia matinal. Então, peço, meus amados irmãos, você pegue sua Bíblia, por favor, e em reverência ao nosso Deus, vamos abrir no Salmo de Asaf, né? Salmo 50. Nós não vamos ler todo o Salmo é longo, tem 23 versos, mas nós vamos ler até o verso 7. Salmo 50, do verso 1 ao verso 7. E quem compôs esse cântico, esse salmo, foi Asaf, servo de Deus Asaf. Então, vamos ler a palavra de Deus com muita reverência, com temor e tremor ao nosso bondoso Deus. Salmo 50, de 1 a 7, diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o seu poente, até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante ele. Arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Meus amados, acabamos de ler a palavra do Senhor, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, escrita por Asaf, no Salmo 50. A partir desse louvor, nós vamos ouvir mais outro louvor ao Senhor. Vamos ouvir, cada um vai ouvir na sua casa. Vamos ouvir o hino O Amor que Vence. O Amor que Vence é o hino 260. Os irmãos já podem acompanhar. Nós vamos colocar o hino agora, os irmãos vão ouvir o hino e vamos cantar juntos, né? Cada um na sua casa, você vai acompanhar. Aqueles que não têm inário, vai ouvir por meio na transmissão. O hino 260 do nosso inário. O Amor que Vence.
abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Cercando-me de mil venturas, aceito agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Meus amados irmãos, acabamos de ouvir esse hino maravilhoso. Ainda vamos ler o Salmo 51, dos versos 1 até o verso 5. Depois dessa leitura dos Salmos, nós vamos pedir a Deus perdão por nossos pecados. Depois que nós lermos o texto, orarmos ao Senhor, nós vamos ouvir mais um louvor e depois vamos entrar na parte da mensagem, na parte da Escola Bíblica Dominical, que entra como uma pregação, o ensino bíblico nesta manhã. Então, Salmo 51, dos versos 1, peço que vocês abram sua Bíblia no Salmo 51, do 1 a 5, tá bom? Do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Esse é um momento muito solene, é um momento onde nós vamos apresentar diante de Deus, nós vamos confessar no coração, na mente, ao Deus que perdoa, e a nossa oração ela é elevada a Deus em nome de Cristo. E nós sabemos que o Espírito Santo também, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Nesse momento vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus perdão por nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e juntamente com meus amados irmãos, cada um no seu lar, estamos juntos, ó Pai, pedindo a Ti perdão por nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pois nós pecamos por pensamento, palavras e ações. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e compadece-te de nós. Nos lava, Senhor, nos purifica, nos renova, pois a Ti clamamos, a Ti pedimos e a Ti nós confessamos, Senhor, as nossas iniquidades e transgressões, a nossa ingratidão. Ó Deus, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração para Ti, para a Tua palavra, para o Evangelho, para o nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos renova, Pai. E nós acreditamos que, conforme a Tua palavra diz, se nós confessarmos o nosso pecado a Ti, Tu és fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Cristo que nós pedimos e já Te agradecemos. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos
pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados. E nesse momento nós vamos ouvir mais outro louvor, vamos ter mais outro louvor, e depois desse louvor nós vamos entrar com a palavra do Senhor, vamos ter a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos entrar com a parte da escola bíblica dominical, não é isso? Bom dia aí a Raquel, que Deus abençoe Raquel. Bom dia a vocês que estão chegando agora, que Deus vos abençoe. Vamos cantar ao Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Todos nós. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Só para dizer aos irmãos, meus amados irmãos, bem-vindo aos irmãos da IPB de Oeiras, né? Que Deus abençoe os meus amados irmãos. E só para dizer que esse culto é promovido pela Congregação Presbiteriana do Morro da Esperança, ok? Esse culto é promovido pela Congregação Presbiteriana do Morro da Esperança. Então, meus amados irmãos, nós vamos dar início à pregação da palavra do Senhor. Peço que vocês abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Isaías 56, do verso 1 até o verso 8. Isaías, capítulo 56, 56, versículo 1 até o versículo 8. Versículo 1 até o verso 8. O tema da pregação, o assunto que será abordado nessa manhã é com base nesse capítulo aqui, tá bom? Vamos ler juntos, quer dizer, vamos cada um ler na sua casa. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado
o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega o disperso de Israel: ainda congregarei aos outros que já se acham reunidos. Meus amados irmãos, com base nesse texto que nós lemos de Isaías 56, de 1 ao verso 8, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele a bênção sobre a parte da mensagem nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, estende Tuas mãos sobre nós, continua, Pai, abençoando esse culto. E nós entramos na parte da pregação, na parte da escola bíblica dominical, onde nesta manhã nós vamos abordar a nona aula, a aula 9 de nossa lição. Estamos tendo estudos bíblicos e pregações, mensagens em cima do livro do profeta Isaías, Teu servo. Ó Deus, abençoa nessa manhã, edifica-nos, que Teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações, no coração dos meus amados irmãos, que possamos extrair princípios para a nossa vida e assim, Senhor, ser transformado por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, o tema de hoje, o tema da mensagem nessa parte da escola bíblica dominical é a identidade do povo de Deus. A identidade do povo de Deus, como eu falei, é a aula 9 e nós teremos a introdução dessa aula. O primeiro ponto que nós vamos abordar é a vida de justiça e a verdadeira religião. Nós vamos abordar esse assunto. Segundo lugar, que é o segundo ponto, é estrangeiros e eunucos, testemunho da graça de Deus. E terceiro ponto é a identidade do povo de Deus propriamente dita. Então, nós vamos fazer uma introdução agora do assunto. Então, o capítulo 56, meus amados, o capítulo 56 que nós lemos, dos versos 1 até o verso 8 de Isaías, inicia a última sessão do livro. Ou seja, a última sessão do livro de Isaías, ele vai dos capítulos 56 até o último capítulo, que é o capítulo 66 do profeta Isaías. Então, estamos caminhando para o fim do capítulo e esta é a última sessão daquilo que o profeta Isaías profetizou para o povo de Judá. Essa sessão, essa última sessão que eu falei, ela trata da mensagem profética que ela foi dirigida especificamente aos exilados que voltaram da Babilônia antes da reconstrução do templo de Jerusalém, que se deu
no ano 520 antes de Cristo. Então, eles estavam ainda sofrendo com a idolatria, a hipocrisia e a indiferença. Então, houve duas levas de exílio, né? Então, esse povo, eles estavam voltando da Babilônia, que se deu antes da construção do templo de Jerusalém, aí lá por volta, como eu falei, do ano 520. Isaías, o profeta Isaías, meus amados irmãos, ele profetiza, de acordo com o que nós lemos aqui, Isaías 56, de 1 a 8, dizendo que Deus estava para manifestar a sua salvação e justiça, e Deus convoca-os a viver de forma responsável e condizente de acordo com essas bênçãos. Então Deus, ele convoca seu povo, ele fala nesse texto que ele vai manifestar a sua salvação e sua justiça, e ele convoca o seu povo a viver de acordo com essa esperança da salvação e justiça. Ao mesmo tempo, Isaías diz que Deus graciosamente irá salvar e unir seu povo, todos os rejeitados, estrangeiros e eunucos, esses que foram rejeitados ali por algum tempo com relação ao ajuntamento solene. Então, essa mensagem não foi somente dirigida aos exilados da Babilônia que regressaram, mas é dirigida também a todas as pessoas em todo tempo e lugar, em todos os tempos e lugares, pois essa mensagem ela fala da possibilidade de salvação para todos aqueles que se tornarem servos de Deus. Então, ela não só serviu para o povo lá, mas ela também serve para nós. É uma mensagem que ela teve o seu cumprimento naquela época, mas também ela se estendeu para todos os lugares e épocas. Então vejamos o significado dessa mensagem nesta manhã. Primeiro ponto é a vida de justiça e a verdadeira religião. O que é que esse tema quer dizer? A vida de justiça e a verdadeira religião que Deus quer para nós e que Ele requereu do povo da sua época. É um chamado à justiça e à retidão. É um chamado à justiça e à retidão. Pois nós lemos Isaías 56, versículo 1, o que é que diz? Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e farei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Ou seja, Isaías, ele introduz a sua mensagem, ele começa a sua mensagem com a expressão que aparece em outras passagens. Ela começa dizendo: assim diz o Senhor. Então, não era Isaías que estava falando em si, mas era a palavra de Deus no coração de Isaías. Então, Isaías apenas estava sendo o instrumento de Deus, e ele disse: assim diz o Senhor, por boca do profeta Isaías. Então, essa expressão era usada como introdução da palavra profética. Então, quando um profeta ele dizia assim do Senhor, ele estava falando em nome de Deus, Deus estava falando na sua boca, né? Então, essa expressão era usada como introdução da palavra profética e ela servia para autenticar, para dizer que essa mensagem era verdadeira, né? Que a mensagem a ser proclamada, ela tinha que ser autenticada, assim diz o Senhor. Então era Deus que estava falando para o povo e não o homem que estava falando, mas Deus estava falando para o povo. A mensagem ela inicia com o chamado a que se guarde o juízo e se pratique a justiça, conforme encontramos em diversos outros textos bíblicos, né? Então Deus está chamando o povo a que guarde o juízo, guarde a sua palavra,
o que ele estava falando para o povo, o povo tinha que guardar, e que o povo tinha que praticar a justiça, viver uma vida de retidão, em observância à lei. Então Deus estava dizendo, olha, guarde o juízo e pratique a justiça, viva de modo digno, viva de acordo com a minha lei. Então, aqueles que voltaram do exílio, não é, deveriam deixar seus pecados e andar na retidão. Isso é andar em justiça, isto é, praticar a justiça. Aí você pergunta, o que é praticar a justiça? Praticar a justiça é deixar os pecados e andar na retidão. E andar na retidão. Então, nessa mensagem, meus amados irmãos, nessa mensagem, o próprio Senhor, ele anuncia, ele prenuncia, não é? Ele fala qual a razão para que se guarde o juízo e se pratique a justiça. Quais são as razões pelas quais Deus anuncia a razão para que se guarde o juízo e pratique a justiça? Primeiro, por causa da sua salvação. Então, o povo ele tinha que viver de modo digno, o povo tinha que abandonar os seus pecados e viver em retidão, primeiro, porque a sua salvação está prestes a surgir. Então, a segunda razão pela qual o povo tinha que guardar a justiça e praticar a justiça era por causa da sua própria justiça mesmo, ou seja, a sua justiça está para ser revelada. Então, quem executará essa salvação, ela é o próprio Deus, independente da vontade humana. E o cumprimento dessa salvação, o cumprimento literal, claro, dessa salvação se deu de forma plena com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, lá 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías estava falando ao seu povo na sua época, mas o cumprimento geral, o cumprimento literal se deu com o nascimento do Senhor Jesus. Ele trouxe a salvação e a sua justiça, não é? Então, no tempo apropriado, no tempo determinado por Deus, não é? Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, e não foi a vontade humana quem o determinou, e sim o propósito santo de Deus. Pois no tempo correto, no tempo certo, Deus, por boca de Isaías, profetizou que a sua salvação está prestes a surgir e que a sua justiça está para ser revelada. Falou para o povo, mas estava assim apontando literalmente para o cumprimento que se deu com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor espera uma resposta do seu povo a essa salvação que virá e a justiça que se manifestará. Então, só para relembrar, Isaías estava falando essas palavras a um povo que estava retornando do exílio babilônico, ok? Então, veja, o povo deve viver de acordo com a lei de Deus, ou seja, uma vida de retidão com base na manifestação salvadora de Deus. Então, tanto o povo de Isaías tinha que estar nessa esperança, tinha que viver naquela época já nessa esperança, como também nós, o nosso Messias, ele já veio, o nosso Messias, ele encarnou, né? Morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, e nós já vivemos na expectativa de um Messias que já veio e do Messias que voltará para levar a sua igreja. Portanto, nós, assim como o povo da época de Isaías, devemos viver em retidão com base na salvação ou com base na vinda do Senhor Jesus. Nessa vida, já nós devemos viver uma vida de retidão conforme a palavra do Senhor. Então, o chamado para a salvação, quando Deus chama alguém para a salvação, Ele exige que nós devemos viver uma vida inconformada com o mundo e comprometida com o reino de Deus. Por isso que Ele diz, não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que saibais qual é a perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós devemos viver uma vida inconformada com o mundo e o sistema anticristão. É uma vida digna do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele exigia e exige que seus discípulos abracem uma vida de renúncia pessoal e de comprometimento com a cruz. Então, o versículo 1 do profeta Isaías, o versículo 1 do capítulo 56, o anúncio do verso 1 anuncia uma salvação prestes a ser revelada e também proclamada, né? A gente vê isso nos capítulos 40, você vê o profeta Isaías falando da salvação. Se você ler o Isaías capítulo 40, você vai ver isso. Isaías capítulo 55 também, especialmente 46, 12 a 13. Por exemplo, Isaías 46, verso 12 e 13, o que é que diz? Ouvi-me vós, os que sois de obstinado de coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Então, você vai ver, você já percebe aí que no capítulo 46, 12 e 13, ele já está falando de justiça e salvação. Não é isso? Então, a parte B da nossa lição aqui, ele vai tratar como é que o povo da época de Isaías tinha que viver uma vida de retidão e justiça. Guardando o sábado. Guardando o sábado. Então, o Senhor, ele estava chamando o povo lá na época do profeta Isaías a viver em retidão, mas em retidão, em observância à sua lei. Como se daria uma vida de retidão? Era com base em quê? Com base na guarda do sábado, pois nós sabemos que os judeus guardam o sábado. Então, mas nós cristãos guardamos o domingo. Então, com base na lei do Antigo Testamento, eles guardavam um dia de sábado, né? Trabalhavam 6 dias e no 7º dia eles descansavam. O nosso dia do Senhor, o dia do nosso descanso é o domingo, que foi o dia da ressurreição do Senhor Jesus. E essa mudança do sábado para o domingo se deu logo quando o Senhor ressuscitou, e os irmãos percebem essa mudança logo quando lê o livro de Atos dos Apóstolos, onde no primeiro dia da semana, como hoje é o primeiro dia da semana, as coletas eram realizadas, os cultos eram realizados. Então, era isso que estava acontecendo, né? Então, como ele estava falando para o povo judeu, né? O povo de Judá lá em Jerusalém, a guarda do sábado era um dos pré-requisitos para viver uma vida de retidão. Então, no verso 2, o que é que diz? Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então, o não guardar o sábado, que é o 4º mandamento, né, da lei de Deus, era viver praticando mal. Então, muitos naquela época não estavam guardando o sábado, estavam profanando o sábado, o dia de descanso. Então, estavam trabalhando no dia do Senhor. E nós sabemos que existem trabalhos que são ordinários, que não pode parar. Por exemplo, hoje, em nosso século 21, polícia, quem trabalha na área de saúde, segurança, não pode parar. Tem trabalhos que você pode deixar de trabalhar no domingo e você adora só o Senhor, o domingo só para o dia do Senhor. Mas há trabalhos, há profissões que não podem deixar de parar, que tem a ver com obras de misericórdia, com obras de socorro ao próximo, né? Que tem a ver com o 4º mandamento. Então, no verso 2, Isaías utiliza a expressão bem-aventurado ou feliz aquele. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, né? Então, bem-aventurado ou feliz aquele
semelhante àquelas que aparecem em alguns salmos, né? Tem alguns salmos, por exemplo, o Salmo 1 fala bem-aventurado, começa com a palavra bem-aventurado, e também o Salmo 128 também, bem-aventurado aquele que tema ao Senhor e anda nos seus caminhos, não é? Então, sendo assim, Isaías 56, versículo 2, a palavra permanecer, porque aqui diz, bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisso se firma, né? Então, a palavra permanecer firme na justiça e na retidão está relacionado, veja, permanecer firme na justiça e praticar a retidão, viver na retidão, está relacionado, como eu falei, a guardar o sábado e não praticar o mal. O que é praticar o mal no contexto de Isaías? É não guardar, não santificar o sábado. Então o povo estava profanando o sábado, ou seja, trabalhando no dia do Senhor, não é isso? E estava quebrando o mandamento, né? Então até hoje, se você for para Israel, os judeus não trabalham dia de sábado. Se você for viajar um dia para Jerusalém, hoje, você vai encontrar o povo de judeus, eles se reúnem nas sinagogas, nos templos, e eles não trabalham, eles não fazem nenhum trabalho. Eles leem a Torá, eles têm todo o ritual judaico, né? Hoje os judeus fazem isso. E nós cristãos, nós guardamos o domingo, que é o dia do Senhor. Então, permanecer na justiça e na retidão está relacionado à guarda do sábado, né? E não praticar o mal. Ou seja, praticar obras justas com base na lei e o guardar o sábado. Então, era isso que Isaías estava chamando o povo. Olha, pratique a justiça, ande em retidão e guarde o sábado. A letra C fala em implicações. Em Isaías, quais são as implicações da guarda do Senhor, do dia do Senhor? Em Isaías, a guarda do sábado talvez funcione também como um símbolo que representa a prática religiosa em geral. Veja, Jesus, por exemplo, não condenou a prática de rituais e de regras religiosas, e sim o fato de tais coisas não serem acompanhadas da fé, da misericórdia e do amor. Veja, a guarda do dia de sábado para os judeus estava relacionado a uma prática religiosa em geral. Eles guardavam o sábado e nessa guarda do sábado, nas sinagogas, existiam vários rituais, que era a leitura da lei, a explanação de um dos profetas. Então, na lei judaica e no culto judaico, existia um ritual, assim como nós, em nosso culto, nós temos um ritual, nós temos uma liturgia que rege o nosso culto. Então nós temos que obedecer à liturgia, e a nossa liturgia, por exemplo, da igreja presbiteriana, a nossa liturgia, ela tem base na palavra de Deus. Então a liturgia da nossa igreja, ela é centralizada nas escrituras sagradas, não é verdade? Então nós temos uma liturgia. Então o que é que acontece? Sendo que o que Jesus estava condenando na sua época, era que esse ritual que os saduceus, os fariseus, os escribas da época estavam fazendo, eles tinham todo o ritual, sendo que esse ritual não era acompanhado de fé, misericórdia e amor. Era isso que Jesus estava condenando, ou seja, eles estavam praticando um ritual, uma liturgia, só que era vazia de fé, vazia de misericórdia e vazia de amor, não é verdade? Então Jesus condenava a hipocrisia deles, ou seja, era muito bonito a liturgia, só que não era acompanhada de fé. Eles era só aquela coisa engessada, aquela coisa bonita por fora, mas feia por dentro. Por isso que Jesus, ele censurou os escribas e fariseus. Eles eram como sepulcro caiados, bonito por dentro e podre, bonito por fora e podre e feio por dentro, não é verdade? Então veja,
Isso fica claro, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23, o que é que diz? Veja Jesus aqui censurando os escribas e fariseus. Veja só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais eram os preceitos mais importantes da lei que eles estavam desprezando? Era a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz assim: deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus não estava condenando o ritual deles, mas a negligência na justiça, ou seja, um viver reto, um viver puro, a misericórdia para com o próximo, porque nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter misericórdia com o próximo, e fé para com Deus, não é? Justiça, vida de retidão, misericórdia para com o nosso próximo e fé para com Deus. Eles não praticavam isso, eles não estavam observando isso. O culto não era acompanhado nem da fé, nem da misericórdia e nem do amor. E isso Jesus estava condenando, não é verdade? E esse texto de Mateus 23, 23, ele é paralelo com Lucas 11, 42, onde Jesus desafia os escribas e fariseus a terem no coração a essência da lei. E essa essência da lei que vai além dos ritos ou dos rituais, sem ignorá-los. Então, Jesus ele condenou a religiosidade vazia, estéril, legalista dos escribas e fariseus. Ou seja, a religiosidade deles não era acompanhada de um viver reto e santo. Jesus estava condenando isso. Quero abrir um parênteses aqui para nós. Como está a sua vida de culto? Como é que está seu coração diante de Deus? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Ela é acompanhada de fé, misericórdia e amor? Pois o nosso culto não deve ser um culto vazio, assim como era o culto dos escribas e fariseus. Jesus condena um culto vazio, um culto hipócrita, não é verdade? Pois ele conhece o nosso coração, que o nosso coração, não só no culto ao domingo, no ajuntamento solene, ou num momento como esse, mas toda a nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício, de culto, de louvor. E a fé, a misericórdia e o amor não é só para ser exercida ou praticada no culto ao domingo, mas de domingo a domingo, todos os nossos dias da semana tem que ser acompanhado de fé, misericórdia e amor. Ok? É uma vida reta e santa que Cristo ele exige de nós. Segundo ponto, vai tratar dos estrangeiros e eunucos. Nós vamos saber quem são esses estrangeiros e eunucos, né? E fala lá, testemunho da graça de Deus. Então, qual era a situação dos estrangeiros e eunucos aqui? Deixa eu só explicar em termos históricos. Quando o povo ele foi levado para a Babilônia, prestem atenção vocês aqui em casa, os irmãos aqui. Quando os israelitas, né, eles foram levados para a Babilônia, eles passaram um bom tempo lá na Babilônia sendo exilados. Então, eles, no tempo determinado por Deus, eles retornaram do exílio. Passaram muito tempo lá. Sendo que muitos estrangeiros, muitos babilônicos, se afeiçoou dos israelitas. Então, muitos estrangeiros da Babilônia quis voltar. Ele quis voltar juntamente com o povo de Israel. Eles queriam fazer parte do povo de Israel. E os eunucos eram aqueles que tinham se castrado. São aqueles que não poderiam ter filhos. Então, os estrangeiros que não eram judeus, eram chamados de gentios, eles estavam como que sendo ignorados pelo povo, porque o povo não estava permitindo que nem estrangeiros e nem eunucos fizessem parte do culto solene e parte do povo de Deus.
E nós vemos isso, essas restrições, lá na lei de Moisés, quando o próprio Deus tinha proibido a participação da entrada desse povo em algum momento do culto, não é? Mas ao passar do tempo, muitos estrangeiros começaram a entrar no povo da aliança, como Ruth, como Raabe, não é verdade? Então teve um tempo, um momento em que Deus queria ter um pacto, fez um pacto só com o seu povo, um pacto, uma aliança com o seu povo. Então esses estrangeiros eram gentios, não eram judeus. Esses eunucos eram judeus e até também gentios que tinham se castrado para não terem filhos. Eles não podiam gerar descendentes. Então eles estavam sendo proibidos de fazer parte do povo e proibidos de participar dos cultos do povo de Israel, por eles serem gentios, de povos pagãos, e os eunucos por não gerarem descendentes, né? Então tanto eles como esses dois grupos estavam sendo barrados na época. Então Deus aqui, ele, ao longo desse estudo, nós vamos perceber que Deus está abrindo a porta para que eles também façam parte do povo da aliança. Então cada um desses grupos que eu falei agora, judeus, estrangeiros e eunucos, cada um desses grupos reclamam por não fazer parte do povo de Deus. Cada qual apresenta uma queixa. Quais são as queixas aqui? As queixas específicas. Primeiro, os estrangeiros, eles lamentam, os gentios, eles lamentam, não é, que é chamado de estrangeiros, lamentam a sua exclusão do povo de Deus. Logo, os eunucos também lamentam a sua impossibilidade de gerar descendência, por eles serem castrados. No verso 3, vamos ler o versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Uma árvore seca é uma árvore sem vida, uma árvore morta, não é? Uma árvore seca. E os estrangeiros estão dizendo o seguinte: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Então eles estavam lamentando por estar afastado do povo de Israel. E os eunucos estavam fazendo queixa ou se lamentando por não gerar descendência, né? Eles não se casariam, e se casassem não poderiam gerar filhos. Então, o versículo 3 se refere a estrangeiros, ou seja, gentios que se unem ao Senhor. Em Isaías 14, primeiro, né, temos um anúncio de conversão para gentios, bem como os outros textos. Por exemplo, não dá tempo nós lermos, mas Isaías 14:1 fala sobre isso, como também Zacarias capítulo 2, versículo 11, o livro de Esté, capítulo 9, versículo 27, como Daniel 11:34. Esses textos que eu falei agora, eles tratam e falam acerca de que o Senhor e de que gentios ou estrangeiros está se unindo ao Senhor. Gente de outros povos, de outras nações, entrando no povo de Israel, sendo o povo de Deus. Os eunucos, por sua vez, por serem estéreis, não podendo gerar filhos, eram também excluídos das bênçãos do culto, conforme previa Deuteronômio. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 23, de 1 a 9, deixa eu abrir rapidamente Deuteronômio, só para os irmãos terem uma noção aqui. O livro de Deuteronômio fala o seguinte: Deuteronômio capítulo 23. Eu li esse texto durante a semana e eu achei bastante interessante. Veja como era a situação aqui. Deuteronômio 23 diz assim a palavra do Senhor: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Está vendo? Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela.
nem o amonita ou o moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saireis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então, veja, aquele a quem forem trilhados o órgão viril, ou cortado o membro viril, ele não entraria na Assembleia do Senhor, ou seja, no culto solene. Então eles eram proibidos de entrar. Então veja, eles estavam sendo excluídos da bênção no culto. A mensagem profética de Isaías aos eunucos estrangeiros, meus amados, é que Deus irá mudar a situação deles. Na leitura aqui de Isaías, capítulo 56, de 1 a 8, vocês vão lerem atentamente, os irmãos leram atentamente, Deus está falando que vai mudar a situação deles. Outrora eles eram proibidos, mas eles vão receber a salvação e a justiça por parte do Senhor. Ou seja, a salvação e a justiça do Senhor, prestes a se manifestarem, os alcançaria. Tanto estrangeiros e eunucos serão aceitos na presença de Deus e terão acesso às bênçãos da aliança de Deus. Estrangeiros e eunucos, outrora excluídos do templo, passam a ter acesso às suas áreas mais reservadas e especiais no povo de Deus. Também nós vemos, a partir do versículo 4 e 7, as bênçãos divinas sendo prometidas aos estrangeiros e aos eunucos. Então veja só, leamos de novo o versículo 4 a 7. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, dos versos 4 ao verso 7, nós vemos as bênçãos divinas, tanto a eunucos como a estrangeiros. Nos versos 4 a 5, se você ler o versículo 4 a 5, nesses versos, as promessas são dirigidas aos eunucos. E os versículos 6 e 7, as promessas divinas são dirigidas aos estrangeiros. O Senhor promete aos eunucos, no versículo 4 e 5, os eunucos que temem a Deus e o obedecem, portanto, embora não tivesse filhos, em outras palavras, seriam recompensados com as bênçãos da salvação. Então Deus está dizendo, em outras palavras, vocês não podem gerar filhos, mas vocês terão a minha bênção, a bênção da minha salvação. Então, a prática da religião, em sua verdadeira essência, é vista aqui como a garantia de participação na comunidade da aliança. Ou seja, veja, os gentios aqui, eles guardavam os sábados e eles escolheriam agradar aquilo que agradava a Deus, abraçando a sua aliança. Veja, aos eunucos que guardam meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então, os eunucos estavam vivendo a essência de uma verdadeira vida com Deus. Como? Guardando os sábados e escolhendo aquilo que agradava a Deus e abraçando a sua aliança. Então, isso é a prática
da religião verdadeira em sua essência. É visto aqui na vida dos eunucos, né? E os versículos 6 e 7 contêm a resposta divina aos estrangeiros ou gentios, que também optarem por servirem e amarem a Deus. Então, quais são as promessas de Deus dadas aos estrangeiros ou gentios que se arrependerem dos seus pecados e queiram viver uma vida reta e justa diante de Deus? Aos estrangeiros excluídos, eles receberiam a promessa de poder estarem na presença de Deus e que seus cultos seriam aceitos. Então veja, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo este seus servos ou servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a aliança. Então tinha que guardar o sábado, abraçar a aliança, o pacto, a aliança que Deus fez com o seu povo. Deus promete que tanto os seus holocaustos como os seus sacrifícios seriam aceitos no altar de Deus. Isso era a bênção tanto para os eunucos como os estrangeiros. Aos eunucos era prometido a salvação, aos estrangeiros, além da salvação, era prometido que Deus aceitaria e receberia os seus sacrifícios e os seus holocaustos. Aqueles estrangeiros, tementes a Deus, que se optarem por servi-lo, terão acesso às bênçãos que antes eram apenas destinadas aos israelitas. O foco, mais uma vez, deixa de ser origem étnica e passa a ser a prática da verdadeira espiritualidade, ou seja, Deus antigamente, ele tinha feito um pacto só com o seu povo, o povo de Israel. Então era uma aliança étnica, que vem de raça, só com a raça de Israel. Agora, com base na promessa que Deus fez a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, incluindo gentios, estrangeiros. Então, essa promessa de Deus estava sendo cumprida ao longo desse tempo, não é verdade? Então vamos lá, estamos aí caminhando para o final. O terceiro ponto e último ponto trata da identidade do povo de Deus. Aos eleitos para ser servos do Senhor. O que é que diz o versículo 8? Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros que já se acham reunidos. Então o que é que isso quer dizer? Veja, em Isaías, capítulo 65, versículo 9 e depois versículo 11 a 12, temos a clara distinção, ou seja, entre dois grupos: os servos eleitos de Deus e aqueles que escolhem o caminho da desobediência e oposição a Deus. Não é? Se você abrir em Isaías 65, versículo 9, o que é que diz? Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Agora vamos para o versículo 11 e 12. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Então, Deus aqui está falando em Isaías 65, está trazendo palavra de conforto e salvação e esperança para os eleitos, e palavra de juízo
para os que estavam em oposição e desobediência a Deus. Então, o primeiro grupo, que é os eleitos, ele herda os montes de Deus. O segundo, que são os desobedientes, eles rejeitam o monte do Senhor. Essa separação nos ajuda a compreender o anúncio de Isaías 56, de 1 a 8. Você, com isso em mente, em saber que Deus elege os seus eleitos para a salvação, e ele rejeita os que desobedecem a ele. Então, se você tiver isso em mente, o Deus que elege os eleitos e o Deus que repreende os desobedientes, você vai entender completamente esse texto que nós estamos estudando hoje, Isaías 56, de 1 a 8. Tanto no caso dos estrangeiros quanto dos eunucos, a guarda do sábado passa a ser uma marca de inclusão no povo de Deus. Essa inclusão é a entrada desse povo no meio do povo de Deus. E também, além dessa marca, a possibilidade de que eles sejam contados como servos de Deus. Em contraste, a profanação do sábado se torna o ponto de exclusão, o ponto em que eles se identificam como inimigos do Criador. Então, qual era a marca daqueles que faziam parte do povo de Deus, que seriam salvos, dos servos do Senhor? Era aqueles que procuravam viver de acordo com a salvação e a justiça dada pelo Senhor Deus, ou seja, vivendo uma vida reta, abraçando a aliança e guardando o sábado, não profanando. Os que rejeitavam a Deus com a sua vida, os que eram desobedientes a Deus com a sua vida, eles não guardavam o sábado, eles profanavam. Então, a guarda do sábado era uma marca que dizia quem era de Deus e quem não era de Deus. No Novo Testamento, a obediência e devoção ao Senhor é a marca que distingue aquele que não está em Cristo, ou seja, o verdadeiro israelita. Não se distingue por sua herança genética ou filiação natural, antes por sua devoção espiritual a Deus. Veja, deixa eu explicar isso aqui. No Antigo Testamento, no contexto de Isaías aqui, os verdadeiros servos de Deus, eles andavam vida reta, eles observavam a lei, guardavam o sábado, vivendo uma vida reta e justa. A marca dos servos era a guarda do sábado, que tinha a ver com toda a sua vida. No Novo Testamento, além da guarda do domingo, o povo ele tinha que viver uma vida reta diante de Deus. E que a sua mudança, a sua vida reta vem de dentro, ele tem que ser nascido de novo, regenerado. Então, o que distingue hoje, palavra difícil, né? O que distingue um crente hoje de um não crente, ou de um verdadeiro cristão, ou de um falso cristão, é que o verdadeiro cristão, ele anda nos caminhos do Senhor. Ele anda em obediência a Deus. Ele cumpre a palavra do Senhor. Ele ama a Deus e ama o seu próximo. Daqueles, e se diferencia daqueles que não amam a Deus, não amam o seu próximo e vivem uma vida desregrada, uma vida desobediente a Deus. Portanto, um gentio se torna israelita, pelo menos na época de Isaías, um gentio ele se tornaria israelita, ou seja, servo de Deus, se o é interiormente de coração, convertido ao Senhor. Veja, não era só uma conversão por fora, mas tem que ser uma conversão do coração. Então, desde o Antigo Testamento também, Deus observava a integridade do coração do homem. Então, a guarda do sábado, naquela época, tinha a ver também com a atitude do coração. Assim também, conforme Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. O verdadeiro israelita, Paulo está ensinando em Romanos, que tem que ser convertido de coração. Tem que ser circuncidado no coração e não apenas no prepúcio. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus sempre observou a atitude do coração do homem.
a guarda do sábado, todo o ritual tem que ser acompanhado de misericórdia, justiça e fé. A mensagem do verso 8 apresenta uma descrição mais detalhada da atividade salvadora do Senhor. Aqui o Senhor, que prometera a restauração e retorno dos exilados, conforme Isaías 11:12, se apresenta como aquele que também reunirá gentios e eunucos ao seu povo. Então, a letra B aqui, ela apresenta uma esperança escatológica. A mensagem de Isaías, capítulo 56, de 1 a 8, anuncia um novo estado de coisas. Anuncia a chegada de um novo tempo de esperança, na qual a verdadeira participação na comunidade do povo de Deus está aberta a todos que queiram viver segundo a aliança divina. E essa promessa de esperança de salvação, naturalmente, tem conotações escatológicas, ou seja, futura, não é? Porque a palavra escatologia quer dizer estudo das últimas coisas, e está conectado aos anúncios que Isaías faz do capítulo 66, 22 e 23. Ou seja, o cumprimento da promessa de salvação e justiça não se daria de forma completa no tempo da volta dos exilados da Babilônia, mas se realizaria de forma plena no Novo Testamento com a chegada do Messias Jesus Cristo. Como eu falei, o cumprimento da salvação, o cumprimento dessas promessas, que está aqui em Isaías 56, de 1 a 8, ela se daria de maneira completa com a chegada de Jesus, com o nascimento de Jesus. No Antigo Testamento, meus amados, é controversa a questão da união de estrangeiros ao povo de Deus. Os exilados que voltaram da Babilônia para Jerusalém, conforme o relato de Esdras, capítulo 9:1 e Neemias 9:2, tiveram de se apartar de todos os pagãos, né? Como eu disse logo no começo. É claro que esses estrangeiros não se converteram a Deus. Então teve alguns estrangeiros que queriam se filiar ao povo de Israel, mas não eram convertidos. Então, por causa disso, eles foram apartados, foram separados para não contaminar o povo. Enquanto que os estrangeiros e eunucos da época de Isaías eram diferentes dos estrangeiros da época de Neemias e Esdras. Então, os estrangeiros e eunucos da época de Isaías se tornaram servos de Deus pela obediência na guarda do sábado e na prática da justiça. Eles mostraram com a sua vida que eram servos do Senhor. O cumprimento da mensagem de Isaías 56, de 1 a 6, se realizaria de maneira mais plena no Novo Testamento, conforme Atos, capítulo 8, 26 a 40, que não dá para ler, que se você ler o livro de Atos, você vai perceber que muitos eunucos, que muitos estrangeiros entraram no meio do povo de Deus. Houve várias conversões de pessoas estrangeiras. Por exemplo, a conversão do etíope, você vai ver isso no capítulo 26, no capítulo 8, 26 a 40, a conversão do etíope. Ele era africano, foi aquilo que Filipe veio e pregou para ele. Ele estava lendo o livro de Isaías, e o Espírito Santo levou ele até a carruagem e pregou o evangelho para o eunuco e batizou o eunuco, o diácono Filipe. Em Atos 10, você vai ver a conversão de Cornélio e toda a sua família. Cornélio, ele era um gentio. Então, tanto ele como a sua família e os empregados, provavelmente todos, se converteram ao Senhor Jesus. Então, eles entraram no povo da aliança. E também em Mateus capítulo 1, de 1 a 17, onde vários estrangeiros entra na genealogia de Cristo. Você vai ver Raabe, você vai ver Ruth, vários estrangeiros entrando na genealogia de Cristo, né? E alguma dessas pessoas pertencem a povos que haviam sido amaldiçoados por Deus, como é o caso dos moabitas, mas eles foram individualmente alcançados pela graça do Senhor. Concluindo, Isaías trata de uma mensagem de conforto e encorajamento àqueles que voltaram do exílio. Deus promete que sua salvação e justiça se manifestariam, ia acontecer. Em contrapartida, para que fossem bem-sucedidos, Deus os convoca à prática religiosa
de vida condizentes com essas bênçãos, ou seja, viver uma vida reta diante de Deus. A nossa salvação, a justiça que nós vivemos em Deus deve ser procedida, deve ser condizente com uma vida reta, santa diante de Deus. O Senhor declara que as bênçãos decorrentes da salvação e justiça seriam abundantes e transbordariam sobre todos os excluídos, estrangeiros e eunucos, fazendo-os seus servos, ou servos seus. Essa mensagem, embora tenha tido seu cumprimento no período do Antigo Testamento, de forma mais plena, se cumpriu com a chegada de Cristo Jesus, como eu falei, no Novo Testamento. Quais são as aplicações para nós? As promessas de salvação não fazem diferenciação, distinção de pessoas por sua origem, cor de pele, condições físicas e sociais. Pela sua graça, Deus nos chama para sermos parte do seu povo, sem restrição. Devemos nos alegrar com essas promessas e encontrar nelas motivação para também anunciarmos essa salvação a todos os povos. O que isso quer dizer? Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva pobres e ricos, gente de várias cores. Deus não escolhe só pessoas de olhos azuis, cabelos bons. Então o Evangelho é para todos, todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Então o Evangelho é para ser pregado a todos os povos. Então Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, devemos pregar a justiça e viver em misericórdia, em justiça e fé. Que nossa vida seja condizente com a lei de Deus. Que a nossa vida seja uma vida reta e uma vida que mostre que nós estamos esperando o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida seja de acordo com as palavras de Deus, de acordo com as promessas do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Que Deus aplique essas verdades nesta manhã à sua vida. Tudo que nós aprendemos nessa manhã é o seguinte: que Deus, Ele manifestará a sua salvação completa aos excluídos. Que Deus, Ele manifestará a sua justiça. E que aqueles que aos nossos olhos parecem ser excluídos e ineficazes para entrar no reino, são esses que Deus está à procura. Então, nós devemos viver com Deus em retidão e orando para que o Senhor manifeste a sua salvação e venha buscar o seu povo, trazendo justiça e salvação. Que Deus conforte você e fortaleça a sua vida com essas palavras. Amém. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus, agradecendo pela escola bíblica dominical, pelo culto. E estamos aí prestes no retorno dos nossos cultos presenciais, e vamos orar ao Senhor para que nós possamos tomar decisões sábias e que possamos voltar aos cultos de maneira responsável e observando todo o cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde e com a saúde do nosso próximo. Bom, não é fácil cultuar somente online, mas o tempo ele requer isso. Mas não vai demorar muito tempo para nós nos reunirmos mais uma vez em nossa congregação, no prédio, no templo da nossa congregação. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que Deus possa nos ajudar. Continuemos orando pelo policial que foi baleado, foi assaltado e baleado. Oremos pela nossa congregação, pelos membros da nossa congregação e congregados,
pelas crianças, adolescentes e jovens e por todos os projetos e trabalhos que acontecerão ao longo desse tempo. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença e pelo culto de hoje, de agora de manhã. Ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção, a tua graça, e que teu Espírito Santo aplique essas verdades que nós ouvimos nesta manhã. Ó Deus, assim como tu falaste para o povo que estava voltando do exílio, assim, ó Deus, tu fala conosco também. Tu exiges de nós uma vida reta e justa, uma vida que seja de acordo com a tua lei, uma vida pura, uma vida de santificação. Ó Deus, que possamos, com a nossa vida, com nossos lábios, pregar o Evangelho aos excluídos e rejeitados de nossa sociedade. Pois o Evangelho também é para eles. O Evangelho não é para os sãos, mas para os doentes. Sim, para os doentes na alma. Ó Senhor, aqueles que estão afastados de Ti, ó Deus. Pai, nos dá uma festa de domingo abençoada na Tua presença. E logo mais às 6h30 da noite, às 18h30, 6h30, estaremos de volta com o segundo culto bíblico no lar, onde Tu nos dará mais um culto cheio do Teu Espírito Santo e do Evangelho. Abençoe meus amados irmãos da nossa congregação, os membros e congregados, a todos, as crianças, adolescentes e jovens, aos trabalhos da nossa igreja, os projetos. A irmã André que está nos visitando, Pedro, a irmã Maria de Jesus, a irmã Rosângela, seu esposo Romão, todas as suas filhas e neta, a irmã Saúde, irmão Ribamar e toda a sua família, sua filha Paula e o seu genro, o David, e a irmã Suzana, e a Suzana, seu pai, o irmão Roberto, sua esposa e neta, e a todos os irmãos que também são visitantes online. Em nome do Senhor Jesus, também peço a bênção sobre minha esposa e as minhas filhas, a minha pessoa, meu ministério, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos, louvamos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, logo à noite, às 6h30, estaremos de volta com o nosso segundo culto bíblico no lar. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e vos dê uma manhã e um começo de tarde abençoado na sua presença. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.